Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F Salute. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E hoje o episódio é sobre o Mulherei. A gente tá fazendo 1 ano, estamos de aniversário, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos bastidores, sobre como chegamos ao Mulherei. Exatamente, então se você acompanha a gente por aqui, ou no Instagram, enfim, fica nesse episódio, porque a gente vai falar muitas curiosidades sobre o projeto e vai falar um pouquinho de como é que foi essa experiência também, porque por mais que seja um projeto específico, tem sempre muitas coisas que você pode aproveitar para sua empresa ou para projetos que você queira desenvolver. E acredite ou não, esse episódio também vai falar sobre empreendedorismo. E aí, acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre como surgiu a ideia do Mulherei, que eu vou jogar para Ana, porque a ideia original veio da Ana. Essa ideia, na verdade, ficou anos na minha cabeça e eu mudei de ideia várias vezes. O que estava muito fixado em mim é porque eu vivia falando isso. Quando eu saí da faculdade, eu queria alguém para falar sobre as coisas que eu aprendi com o tempo e aprendi sozinha. Não só sobre empreendedorismo, mas a ideia inicial era fazer uma coisa muito voltada para profissionais da saúde mesmo. Para falar sobre atendimento ao cliente mesmo. Nunca foi uma ideia sobre te ensinar a abrir uma empresa, te ensinar a ser um profissional de administração, porque eu não sou e a Bruna não é. A ideia, desde o começo, desde antes de ser o Mulherei, na minha cabeça era uma coisa muito de falar sobre as minhas experiências, imaginando que pelo menos alguém iria querer ouvir, esperando que eu ajudasse alguém de alguma forma, como eu queria ter sido ajudada quando eu saí da faculdade e passei por todos os obstáculos que eu tive que passar. Então, inicialmente sempre foi um projeto voltado para o empreendedorismo, mas sempre foi uma coisa que eu quis fazer sozinha. E isso é muito engraçado porque eu nunca imaginei fazer esse projeto com alguém, tendo alguém do meu lado, porque eu sempre fui uma pessoa muito individualista em tudo que eu faço. E eu sempre achei que eu nunca ia me dar bem, querer fazer as coisas que eu queria, tendo alguém, qualquer pessoa que fosse do meu lado. E também tem isso, que eu e a Ana, a gente não se conhece há tanto tempo, assim. Como ela falou, né, ela já tinha esse pensamento na cabeça dela. A gente se conheceu através de um grupo de amigas que se encontrava com alguma frequência e que tinha uma dinâmica de cada uma falar um pouquinho de como foi sua vida, como foi seu mês, e quando necessário as outras participavam, né, davam conselhos, davam risada, enfim. Então a gente se conheceu nesse grupo de amigas e começamos a desenvolver uma amizade. Mas também não era nada muito aprofundado, né? A gente conversava ali no momento do grupo, tinha um grupo de WhatsApp que a gente mantinha, de vez em quando se falava, mas era mais solto, digamos assim, né? E nesse meio tempo, então, a Ana tinha essa ideia, e eu lembro de algumas vezes comentar que esse mesmo grupo era legal naquele formato, naquela época, que deveria até ser uma franquia. Que seria muito legal se a gente pudesse replicar essa ideia em vários grupos para que várias pessoas pudessem ter isso também. E aí esse foi onde os nossos caminhos se encontraram e que daí, novamente, a ação foi da Ana. Eu sempre falo isso pra Bruna que eu gosto muito da forma dela trabalhar, eu gosto do trabalho do design, eu sempre gostei muito da organização da Bruna. Eu gosto do modus operandi dela. Eu acho que a cabeça dela funciona de um jeito que é muito parecida com a minha. É verdade, a gente tem muito em comum, que a gente só descobriu depois com o Mulherei, mas a gente tem muito em comum. No começo do ano passado, eu comecei a ir em eventos de empreendedorismo mesmo. E aí foi quando eu entendi que dava para fazer algo focado para empreendedorismo feminino e sem ser focado em profissionais da saúde. Nisso eu comecei a ver coisas que aconteciam nesses eventos que davam para ser replicados, que davam para ser melhorados com toda certeza. E eu comecei a pensar, como sempre, eu comecei a montar uma estratégia de fazer isso sozinha. Nessa de ir em vários eventos, chegou em um momento em que eu considerei algumas pessoas, considerei rapidamente, justamente por isso, porque quando eu vou fazer alguma coisa com alguém, eu preciso pensar muito para ver se essa coisa realmente vai encaixar. E a Bruna foi o último nome que eu cheguei, no sentido de ser, quando eu cheguei no nome da Bruna, eu falei, vai ter que ser a Bruna. E aí foi que eu mandei mensagem para a Bruna falando sobre a minha ideia, do que eu queria fazer. Ainda quando eu mandei mensagem pra Bruna, não era nada do que o Mulherei é hoje. Foi uma ideia muito crua, bem voltada
para a questão dos eventos mesmo, que eu fui, que eu presenciei, de coisas que eu queria fazer e melhorar. Então, quando eu dei a proposta para a Bruna, foi muito nesse sentido de que, se ela não aceitar, ok, mas eu sei que a Bruna seria talvez a melhor aposta para eu fazer uma parceria nesse projeto. E eu, quando ouvi a mensagem da Ana, achei incrível, porque sempre gostei dessas ideias de incentivar o empreendedorismo, de falar sobre o assunto. Já era uma pessoa também que eu conheci através, então, desse grupo, que eu sabia como ela trabalhava, eu via quando ela falava sobre as experiências dela no grupo, a forma como ela agia, eu conseguia entender que era uma pessoa que tinha um grau de responsabilidade, que é o nível que eu gosto de trabalhar, que eu sei que eu posso contar com essa pessoa, mas que também tem seu grande grau de independência, que eu também acho isso ótimo, eu não consigo ficar muito perto o tempo todo das pessoas, então eram características que a gente tinha em comum e que faria sentido. E daí quando ela me convidou, eu fiquei, não, é demais esse projeto, eu preciso estar dentro dele, preciso participar. E aí, como a Ana comentou, quando começou, tinha muito esse viés de ser eventos presenciais, de fazer algo presencial. Tanto que o nosso primeiro grande movimento, digamos assim, o primeiro grande planejamento, quando a gente resolveu montar o Mulherei, né, estabelecemos lá o nome, como é que ia ser e tal, a gente pensou direto em fazer algo presencial. E fizemos um encontro presencial aqui na nossa cidade, em Joinville, pensando em reunir mulheres. Então, foi bem legal, porque inclusive vieram pessoas que não eram do nosso círculo de amizade, eram pessoas que viram o conteúdo na internet e acabaram se interessando em participar. Por mais que a gente tenha feito um só, foi muito importante, porque foi ali que eu vi que a minha dinâmica com a Bruna funciona de um jeito que eu nunca achei que fosse funcionar com alguém. A gente tem esse estilo de falar sobre as coisas, muito uma complementando a outra, sem... Acho que o maior diferencial do Mulherei é a minha dinâmica com ela, porque justamente flui de um jeito que a gente não planeja, assim, do jeito que vocês imaginam. Não, e às vezes a gente só vem pra conversar e dá de notar, assim, que funciona muito bem. O legal é que a gente tem experiências profissionais 100% diferentes, porque a Ana é de uma área que eu jamais seria, porque eu morro de medo de coisa de saúde, e ela também é de uma, né, talvez ela olhe para o que eu faço e não seja necessariamente algo que ela também goste ou se interessaria, mas que juntas funcionam. Esse encontro realmente foi muito legal, a gente conseguiu ter esse momento, conhecemos pessoas muito legais, pensamos em fazer outros encontros, mas a gente começou também a notar qual seria o tamanho disso e o quão complexo seria construir isso, né? Porque envolveria alugar um lugar, envolveria oferecer algum lanche, alguma coisa, e ficaria pesado, inclusive no quesito planejamento, que a gente também tem outras prioridades, né? A gente tem as nossas empresas para tocar, a gente tem as nossas vidas para tocar. Então, ficaria muita coisa para resolver só nós duas. E nessa questão também do evento presencial, eu tive muito uma coisa em mente, que eu fui em vários eventos de empreendedorismo e eu vi as diversas falhas. Eu não queria ter que fazer uma coisa a baixo custo para repetir as mesmas falhas. Então, ou a gente faz do jeito que realmente eu gostaria de fazer, ou é melhor a gente não fazer e abrir mão disso. Então foi a partir daí que a gente abriu mão de fazer algo presencial, que a gente começou a ter outras ideias e ter outras formas de passar conteúdo. Paralelo a isso, enquanto a gente planejava esse evento, que a gente começou a pensar em como é que a gente compartilharia com as pessoas o que a gente queria compartilhar. Que foi o que a Ana falou, né? Poxa, eu queria ter um lugar para falar sobre, enfim, o que eu passei, o que eu ainda passo. E aí foi onde a gente pensou em fazer um grupo de conteúdo online que funcionou por algum tempo. Esse grupo era pago, a gente fazia tudo pela Hotmart. Ele ficou no ar, ele teve pessoas participando por alguns meses. Tanto que o podcast surgiu como uma forma de divulgar. Então, se você ouvir os nossos primeiros episódios, você vai ver que tem um trechinho ali falando sobre esse produto que hoje ele não está mais disponível, mas o podcast existiu para isso. E uma coisa que é muito presente na minha dinâmica com a Bruna nenhuma das duas tem ego com relação a ideias, com relação a qualquer coisa. Então, quando a gente teve esse grupo, eu lembro de diversas vezes eu conversar com a Bruna e a gente ver que a gente não estava feliz com o que a gente estava fazendo. E uma das coisas que eu sempre falei para a Bruna em relação ao grupo foi que aquela dinâmica que a gente teve no evento presencial,
a gente não conseguia passar dentro desse grupo por mais diferente que a gente conseguisse fazer. Era sempre uma coisa muito fechadinha, muito formalzinha, muito aquilo ali. E não era aquilo que eu queria fazer depois que eu vi que eu tinha uma dinâmica boa com a Bruna. Então a gente teve diversas e diversas conversas em relação a sobre o quão feliz a gente tá. E uma das coisas que a gente sempre fala, eu e a Bruna nas reuniões, é: vendo que a gente planejou isso, você estando do outro lado, sendo um cliente, você contrataria? E foi aí que a gente entendeu que não dava para dar continuidade no grupo. E aí eu acho que é muito importante a gente falar sobre você reconhecer quando esse tipo de coisa acontece e recalcular a rota, porque pra gente, eu pelo menos sempre tive muito carinho por essa ideia, tudo que Mulherei faz é uma coisa que eu tenho muito carinho. E naquele momento, quando a gente parou para analisar que não tava de um jeito legal e não tava talvez nem sendo percebido como algo legal pelas pessoas que nos acompanhavam, a gente resolveu repensar e não, vamos mudar então, vamos, né, fazer outra estratégia, mudar um pouco isso. Inclusive foi dessa frustração com o grupo que surgiu a ideia do podcast, porque dentro do grupo a gente tinha um áudio semanal que a gente enviava, eu ou a Bruna, onde a gente falava sobre as coisas, e daí eu lembro da Bruna chegar e falar, não tem, parece que o áudio tá muito cru também, muito formal. Eu falei pra ela, e se a gente fizesse um podcast? Nem que fosse de 10 minutos, com nós duas juntas mostrando a dinâmica e falando da forma que a gente conseguiu fazer no evento presencial. E daí foi daí que surgiu o podcast. Inclusive, eu acho que isso é bem legal, porque a gente começou a notar que o podcast ele consegue captar a nossa identidade, assim como foi no evento presencial. Então a gente começou a ver que a gente trazia essa dinâmica para o podcast. Tanto que os episódios são episódios que a gente gosta de escutar também, porque ele realmente consegue entregar a nossa identidade. É assim que quando a gente tá conversando, eu e a Ana, fora do podcast, a gente conversa dessa forma também. A gente fala das nossas vitórias e das nossas frustrações, e pede ajuda, e pede sugestão, e pergunta uma coisa uma pra outra. Então, é bem fiel à nossa identidade mesmo. Depois desse grupo que a gente teve no WhatsApp, a gente tentou migrar pro Instagram. Que também foi a mesma coisa, a gente planejou de fazer de uma forma diferente, que fosse de uma forma que a gente gostasse. Eu lembro de falar pra Bruna também. Eu sugeri a ideia da gente ir pro Instagram, mas eu odeio o Instagram. Mas é uma coisa que eu pensei da gente fazer, e a gente considerou outras coisas também pra fazer com que fosse uma coisa de um grupo mensal mesmo. A gente tentou algumas dinâmicas diferentes no Instagram, mas de novo, a gente não estava feliz com o que a gente estava fazendo. E foi mais uma conversa que a gente teve sobre recalcular a rota. E aí foi onde a gente resolveu que o grupo, naquele momento, não fazia tanto sentido e que a gente podia encerrar essa etapa do Mulherei e continuar com algo que a gente gosta muito, que é o podcast e os conteúdos gratuitos no Instagram. Isso não quer dizer que a gente não tem feito nada pelo Mulherei. Não, com certeza. Inclusive, o podcast e os conteúdos do Instagram, eles dão trabalho também, né? A gente funciona muito a questão do Mulherei também, eu e a Bruna, porque a gente tem uma reunião semanal para debater sobre o que a gente quer fazer. Às vezes são reuniões que duram 15 minutos, às vezes são reuniões que duram 1 hora. Porque às vezes ou eu trago uma ideia, ou a Bruna traz uma ideia. A gente não tem ego, então às vezes eu dou uma ideia, a Bruna acha que não é o melhor caminho, às vezes ela dá uma ideia também, fala que não é o melhor caminho. Uma coisa também é que eu e a Bruna, a gente é muito pé no chão, então se a gente vê que não dá pra fazer, tá tudo bem, vamos desistir, vamos recalcular a rota, tá tudo certo. Mas assim, quando eu mando ideias, às vezes eu tenho ideias muito aleatórias, e a Bruna sabe disso, mas eu mando porque a Bruna é muito um filtro do que chega pra vocês. Porque eu chego com as ideias mais escabrosas, passa pela Bruna, e a Bruna fala, opa, isso aqui não. Opa, isso aqui dá pra fazer, mas dá pra fazer dessa forma aqui. E aí chega pra vocês e a gente consegue planejar. Então eu sempre falo que a Bruna é o meu filtro de bom senso pra vocês. É verdade. O que chega pra vocês é porque passou por ela. Inclusive, eu acho que já vamos deixar um spoilerzinho aqui nesse episódio, que uma dessas ideias da Ana que ela trouxe, né, que ela falou, nossa, uma ideia super escabrosa, é algo que a gente está trabalhando como um projeto futuro para o Mulherei, que é para onde a gente está se encaminhando. Algo que a gente está pensando desde já com muito carinho sobre como vai impactar positivamente a vida de quem está começando um negócio agora. E é algo que a gente vai poder divulgar mais para frente, com certeza. Por enquanto ainda é um trabalho das nossas reuniões. Dos bastidores. E essa foi uma ideia que surgiu justamente porque eu fiquei pensando em que tipo de conteúdo eu e a Bruna iríamos consumir,
que a gente conseguiria montar pro Mulherê. Então o podcast também veio daí, porque é uma coisa que eu e a Bruna a gente consome. Mas eu fiquei pensando que tipo de dinâmica, além de um grupo no WhatsApp, além de um grupo no Instagram, a gente conseguiria montar, e é uma coisa muito mais trabalhosa do que qualquer coisa que a gente já fez, pelo menos é o que eu acho. Exatamente. Eu sempre foco nisso de que eu preciso estar feliz com o que eu tô fazendo, senão realmente, se não vier público nenhum, eu acho que é justamente por isso, por eu não estar feliz com o que eu tô fazendo. Essa é uma das coisas que a gente sempre mais conversou nas reuniões, do que a gente poderia fazer, seria um conteúdo bom, que a gente gostaria como público e que a gente também gostaria de fazer como Mulherê. Então, essa é sempre a nossa preocupação, do que vai chegar para vocês. E a gente tem muito esse desejo de alcançar cada vez mais pessoas, porque a gente acredita que muitas vezes é o exemplo, é a conversa, é você compartilhar a experiência que vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, você que ouve a gente, ou você que acompanha a gente no Instagram, inclusive você pode fazer isso pela gente, seria um presente incrível de 1 ano de Mulherê, se você indicar o nosso conteúdo para outra pessoa. Então, se você tem um grupo de amigas que tem essa veia empreendedora, que tem empresa que estão iniciando um negócio, compartilha com ela o link do nosso podcast, compartilha o link do nosso Instagram também, porque por mais pequeno que você possa pensar que isso seja, ajuda bastante a gente a chegar em mais pessoas que podem se beneficiar do que a gente faz, e é claro que também vai beneficiar a gente, né? Quanto mais pessoas, mais a gente se sente motivado em continuar criando. Uma das coisas que eu sempre fiquei pensando quando eu tive a ideia de fazer algo voltado para o empreendedorismo eu realmente posso falar sobre... Eu tenho autoridade para falar sobre alguma coisa desse tema? Será que realmente vale a pena fazer algo nesse sentido? E foi muito dessas reuniões também, as iniciais lá, antes de vocês saberem da existência do Mulherê, foi que a gente conseguiu entender isso, de que a gente veio muito passar da nossa experiência, de novo, de uma coisa que eu queria que alguém tivesse me falado nessa carreira. E daí eu acho que conecta toda a história do Mulherê, assim, a nossa intenção é muito ser uma conversa entre amigas mesmo, que estão compartilhando suas experiências, que tiveram vivências diferentes, que podem dar conselhos úteis também, de uma forma não técnica, mas a gente sabe que às vezes o que a gente precisa mesmo é ouvir a palavra de alguém que já passou por isso e entender onde a pessoa tá e evoluir junto, porque eu e a Ana também somos empreendedoras de pequenas empresas, então a gente também tem muita coisa a crescer, ainda a conquistar, e no meio disso tudo, tendo podcast, por exemplo, ou mesmo no Instagram, a gente consegue compartilhar esses momentos também. E mesmo aqui entre nós, eu já falei pra Bruna, eu aprendo muito com a Bruna, porque por mais que ela tenha um jeito de trabalhar parecido com o meu, ela tem às vezes uns hackzinhos de vida que eu fico pensando, cara, como é que eu não pensei isso antes? Então é nisso também, nessa forma de ver que realmente a gente consegue passar algum tipo de informação, mesmo que seja uma coisa muito comum pra gente na nossa rotina, às vezes pra outra pessoa uma ideia assim que ela nunca tinha pensado antes, né? Eu acho que o Mulherê também consegue suprir esse tipo de coisa, sabe? É verdade. E o que a Ana falou é recíproco, eu sinto mesmo. Então, muitas vezes conteúdos que eu consumi, o livro que eu tô lendo agora nesse momento, inclusive, foi graças a Ana que me indicou, e que daí ela também traz ideias. Às vezes ela traz ideias pro Mulherê que eu penso, eu poderia fazer a mesma coisa na minha própria empresa. Que ideia genial. Então é bem legal, é uma troca muito, muito bacana, e que faz a gente ser muito feliz, e que faz inclusive a gente chegar a 1 ano de Mulherê. Olha só. Passou rápido. Eu acho que o Mulherê, pra mim, ele foi importante também por diversos fatores. Eu aprendi que eu realmente sou uma empreendedora e que eu faço muito mais coisas do que eu achei que eu fazia, e eu consigo falar sobre muito mais coisas do que eu achei que eu tinha o mínimo de conhecimento. Então, eu me entendi muito como empreendedora depois que a gente começou com o podcast, depois que a gente começou com o Mulherê, de entender que tipo de empreendedora eu sou, de quais são as minhas formas de trabalhar, quais são os meus métodos e o que eu consegui aproveitar e o que não consegui aproveitar. Então, o Mulherê também foi importante para mim nisso, de me entender como empreendedora. Eu acho que ajuda a gente a criar essa identidade, né? De sair de um papel muito de sou uma pequena pessoa autônoma aqui, começando, para, nossa, olha que legal o que eu sei até aqui, né? Eu sei que ainda tem muito a aprender, mas
olha que legal que eu aprendi até aqui e o quanto eu posso compartilhar disso com as pessoas. E eu acho que para mim também foi importante porque o Mulherei, ele me ajuda a refinar habilidades que eu sempre quis refinar, mas eu não tinha oportunidade. Então, desde uma habilidade de oratória, por exemplo, normalmente sou eu que edito esses episódios. Eu noto o quanto a gente tem melhorado na nossa conversa, né? E como a Ana falou, da habilidade de você pegar todos os conhecimentos que você foi adquirindo ao longo da vida e conseguir explicar para as pessoas. Isso é muito legal, assim. Num primeiro momento eu jamais imaginei que o Mulherei pudesse me ajudar e realmente me ajudou. Isso é bem legal. É até curioso ver agora, depois de um ano, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente já desistiu, de tudo que a gente ainda tá pensando e do quão a gente tá buscando um caminho que a gente fique satisfeita, sabe? É verdade. Pelo menos eu acho que atualmente não tem nada do Mulherei que eu fique tipo, ai, mas que saco, eu preciso fazer isso, sabe? A gente tá muito hoje em dia em dinâmicas de que a gente divide muito as funções e eu acho que funciona isso também. Eu tento ao máximo não sobrecarregar a Bruna, porque eu acho que ela faz a maioria das coisas que são as mais Não, difíceis. é bem dividido. Isso é mentira, é bem dividido. É que eu acho que a Bruna faz o pior, na verdade. Mas essa tem mais habilidade, então não é pior. Então, é isso. Eu acho que se fosse eu que estivesse fazendo essas coisas também, não estaria do jeito que eu estivesse gostando. Então, é uma coisa que eu tento sempre conversar com a Bruna também sobre essa divisão de funções e do quanto isso tá dividido da forma que as duas fiquem satisfeitas. A gente tenta fazer tudo com muito equilíbrio para que chegue de uma forma leve para vocês também. Eu acho que no final tudo isso que a Ana falou demonstra o quanto a gente conseguiu montar uma parceria de sucesso, assim, e que tem tudo para ser muito duradoura e que vai evoluindo. A gente já aprendeu com alguns dos obstáculos que a gente teve, a gente já aprendeu com algumas experiências e eu tenho certeza que vai ser muito mais aprendizado também. A gente sempre deixa uma tarefa aqui e a tarefa que a gente vai deixar é essa que a gente falou ao longo do episódio. Compartilhe o conteúdo do Mulherei com outras pessoas que possam se interessar por isso. Seja na nossa conta no Instagram, lá no @mulherei.oficial, ou aqui no podcast, tem um botãozinho de compartilhar em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, porque isso ajuda bastante a gente e vai nos motivar a continuar criando coisas novas. Então, eu queria agradecer por você ter escutado, por você ter acompanhado a gente nesse 1 ano de podcast. Se você conheceu a gente agora, a gente tem outros episódios, então te convido a escutar os outros episódios também. Mais uma vez, vai lá seguir a gente no @mulherei.oficial, que tem conteúdo novo toda semana por lá, tanto nos stories quanto no feed. E a gente espera que você continue aqui acompanhando a gente pelos próximos anos que virão. E logo teremos novidades. É isso aí. Muito obrigada e até mais. Tchau! Tchau!